Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Gabriel e eu e a minha equipe iremos falar sobre engenharia e acessibilidade, o papel social do engenheiro civil. Equipe Emanuel Ilanda Silva, Gabriel Mandolo Ferreira, Leonardo Aquilistida Polido. Projeto de extensão realizado pelo professor Rodrigo César Pierosan, da matéria Ética, Profissão e Cidadania. Projeto de extensão da UTFPR. Então, antes de mais nada, a engenharia civil está presente em quase tudo ao nosso redor: casas, escolas, hospitais, calçadas, praças públicas, pontes, ruas e tem muito mais coisas. Mas, às vezes, a gente esquece que essas construções não são apenas estruturas, elas são feitas para pessoas. E nem todas as pessoas vivem o espaço da mesma forma. Algumas precisam de rampas para entrar em um prédio, outras precisam de um piso tátil para se localizar, algumas só conseguem usar o banheiro se ele estiver com barras de apoio e espaço para manobras. Então, quando a gente projeta sem pensar nisso, está dizendo que, mesmo sem perceber, que certas pessoas ou corpos não são bem-vindas enquanto outros são. Então, acessibilidade nesse contexto não é apenas um recurso extra ou algo que se coloca depois. É uma forma de garantir que todos tenham o mesmo direito de ir e vir, estudar, trabalhar, andar, se locomover. Então, resumidamente, viver com dignidade. E é exatamente por isso que esse tema é tão importante para a engenharia civil. Porque cada rampa bem feita, cada sinalização correta, cada banheiro acessível é um pequeno auto de inclusão. Então, ao longo dessa apresentação, a ideia é mostrar como a acessibilidade se conecta diretamente com a ética profissional, com as normas técnicas e, acima de tudo, com o nosso papel de engenheiros civis. Então, não estamos falando apenas de seguir regras, mas de construir um mundo mais justo com cada projeto que colocamos no papel. Então, vamos continuar. Mas vamos lá então. Irei começar falando sobre o compromisso ético da engenharia. Quando a gente pensa no papel do engenheiro civil, a primeira ideia que costuma vir à cabeça é de alguém que faz apenas cálculo, resolve estruturas, gerenciamento de obras, parte do fazer projetos estruturais, entre muitas outras coisas. Mas esse é só o começo. Por quê? Por trás de toda estrutura que a gente projeta, existe um impacto direto na vida das pessoas. E isso nos obriga a pensar também sobre a ótica da ética profissional. A engenharia é uma profissão de grande responsabilidade, porque ela molda o espaço onde as pessoas vivem, trabalham, estudam, circulam, passam férias, criam momentos livres, momentos bonitos, momentos de descontração. Então, esse espaço nem sempre é acessível para todos. Então, caso aconteça isso, ele está automaticamente excluindo parte da população. Muitas vezes, isso acontece de maneira silenciosa, sem a gente nem perceber. Um desnível na entrada de um prédio, que impede alguém de entrar, um banheiro sem espaço para a cadeira de rodas, uma calçada com obstáculos, que força a pessoa com deficiências visuais a andar no meio da rua, e isso a gente vê no nosso dia a dia, só que nós não fazemos essa ligação. Essas situações, que parecem simples, mostram como uma decisão de um projeto pode transformar a vida de alguém para melhor ou também para pior. E isso nos leva a uma pergunta fundamental: de que forma o engenheiro deve agir para promover justiça, inclusão e respeito às diferenças? A resposta está no compromisso ético que assumimos ao exercer essa profissão. O Código de Ética do CONFEA deixa claro que o engenheiro deve atuar sempre com responsabilidade social, respeitando os direitos humanos e o interesse coletivo, e consequentemente excluindo o nosso interesses pessoais, que podem vir a alavancar nossas carreiras. Isso significa que isso não é o suficiente entregar uma obra segura ou funcional. A gente também deve e precisa garantir que todas as pessoas possam usufruir desse espaço com dignidade. A acessibilidade, portanto, não é um item de luxo, não é um plus que a gente coloca sobre a verba. Ela é uma obrigação moral e ética, uma demonstração concreta de respeito e de qualidade de projetos. Isso vale também para obras públicas quanto para privadas. Uma loja, uma escola, um condomínio, uma praça. Todos devem ser pensados para atender diversidades de usuários.
Quando o engenheiro compreende isso, ele passa a atuar não só como executor de obras, mas também como um agente de transformação social. Esse é o verdadeiro compromisso ético da engenharia: projetar soluções que não apenas funcionam, mas que também incluam os diferentes. Bem, então, agora eu irei falar sobre a acessibilidade é para todos. Quando falamos de acessibilidade, o imaginário coletivo costuma focar em uma única pessoa, uma única figura, a pessoa cadeirante. Claro, esse é um grupo muito importante. É preciso, sim, de esforços adaptados. Mas a acessibilidade vai muito além disso. Ela é voltada para todos aqueles que, em algum momento ou situação, enfrentam limitações físicas, motoras, sensoriais ou até mesmo cognitivas. Isso inclui pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual, idosos, que muitas vezes têm mobilidade ou equilíbrio reduzido, gestantes, crianças pequenas, pessoas com lesões temporárias, por exemplo, alguém que torce seu tornozelo e está usando moletas por alguns dias. Eles também são pessoas com, teoricamente, deficiência, alguém que é diferente do restante naquele momento. Então, se você pensar bem, em algum momento da sua vida, todos nós vamos precisar de acessibilidade. Então, não se trata de adaptar os espaços para os outros. Trata-se de criar ambientes pensados para o ser humano em diferentes fases e condições. A acessibilidade é um direito, mas também é uma necessidade coletiva. E aqui está a chave quando o engenheiro projeta com essa mentalidade. Ele não está fazendo um favor, não está fazendo um favor para a sociedade, para a pessoa, para nada. Está cumprindo o seu papel com responsabilidade e visão social. A engenharia que inclui é uma engenharia que compreende a realidade e se antecipa a ela. Porque projetar para todos é, no final, projetar melhor. Olá, tudo bem? Eu me chamo Emanuel Ilan da Silva, faço engenharia civil aqui na UTF, estou no 5º período e eu vou dar continuação do que o meu parceiro Gabriel estava falando e vou ler o slide 5 e o slide 6. O slide 5 fala sobre a norma técnica e justiça social. Vamos lá. Para transportar esse conceito em algo concreto, a gente tem a NBR 9050. O que é isso? Ela é uma técnica que ela é a base de tudo quanto o assunto é acessibilidade nos espaços físicos. Ela define dimensões mínimas, inclinações, sinalizações e vãos livres. Áreas de giro, tudo isso com base na Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Ou seja, a acessibilidade não é um luxo ou uma gentileza, é um direito garantido por lei. E como engenheiros somos responsáveis por aplicar isso de forma correta, existe uma frase que eu gosto muito que é: a norma não é o teto, é o chão. Ou seja, seguir a norma é o mínimo, certo? A NBR 9050 está aí justamente para tirar o achismo dos projetos e garantir critérios técnicos que realmente funcionem. Aqui entra a ética profissional, que não adianta fazer um projeto barato e rápido se ele exclui parte da população. Um engenheiro que ignora a acessibilidade não está sendo negligente, está descumprindo a lei e desrespeitando vidas. Isso daqui é sobre o slide 5, que fala das leis. No slide 6, seria do papel à construção. E diretamente é assim. Vendo agora como tudo isso parece na prática, a norma se descobra em várias áreas do projeto. Por exemplo, na circulação, ela exige corredores com largura mínima, portas com vão livre de pelo menos 80 centímetros, áreas de gelo pelas cadeiras de rodas. Em banheiros é necessário prever barras de apoio em posições específicas, áreas de manobra, alturas de lavatórios acessíveis. Eu não sei de onde vocês estão vendo isso, em qual cidade, em qual lugar, mas tem muitos banheiros que não tem um banheiro para deficiente. E é uma lei, é necessário ter. Continuando. Em escadas e rampas temos regras pela inclinação, patamares a cada 50 centímetros de elevação, corrimões duplos, sinalização tátil e visual.
para pessoas cegas também. Pisos táteis também são funcionais, orientam pessoas com deficiência visual dentro dos espaços. Ou seja, a acessibilidade se traduz em detalhes construtivos que precisam ser pensados desde o projeto executivo. Adicionar uma rampa mal colocada no fim da obra não resolve, isso é remendo, não solução. O desafio aqui é conciliar técnica, funcionalidade e estética, mas é totalmente possível. Existem obras exemplares que mostram que o acessível também pode ser bonito e bem resolvido. Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção. Até mais. Bom, boa noite, me chamo Leonardo Akira e eu vim apresentar a última parte do nosso slide. Até agora, falamos sobre normas e práticas obrigatórias, mas agora quero ir além. Existe um conceito chamado desenho universal. Ele representa uma mudança de mentalidade do jeito de projetar. Em vez de fazer um projeto padrão e depois pensar em adaptações, o desenho universal parte da premissa de que a diversidade humana deve ser considerada desde o início. Isso não significa tornar tudo específico demais. Muito pelo contrário, é criar soluções que funcionem para todos, sem que ninguém se sinta excluído. Por exemplo, usar maçanetas tipo alavanca em vez de redondas facilita a abertura para quem tem artrite, quanto para quem está carregando uma sacola. Pisos antiderrapantes ajudam uma pessoa idosa, mas também quem está correndo pode escorregar. Rampas bem integradas ao projeto favorecem cadeirantes, mas também pais com carrinhos de bebê ou entregadores com carrinhos de carga. O grande valor do desenho universal é que ele evita segregações, não cria um acesso separado para deficientes, ele promove igualdade no uso do espaço. E mais, geralmente, essas soluções tornam o espaço mais agradável e mais funcional para todos. Por isso digo que o desenho universal é um avanço sobre a norma. Ele não se prende apenas ao que é obrigatório, ele aposta no que é inteligente, inclusivo e empático. E essa é uma visão que a engenharia precisa incorporar mais. Não apenas construir para funcionar, mas construir para acolher. E também é claro que torna os espaços acessíveis nem é sempre simples, mas desafios. Um dos principais obstáculos ainda é o mito de custo alto. Muitas pessoas, inclusive profissionais da área, ainda acreditam que tornar um projeto acessível encarece demais a obra. Só que esse pensamento ignora um fato. O custo de adaptar depois é muito maior, tanto financeiramente quanto socialmente. Outro desafio forte é a resistência cultural. A famosa frase "sempre foi feito assim" ainda bloqueia muitas mudanças. E claro, temos também as construções antigas que exigem intervenções mais complexas. Mas para cada um desses desafios, existem oportunidades. A tecnologia, por exemplo, tem oferecido materiais mais eficientes, elevadores compactos, pisos sensoriais e sinalizações digitais. Outro ponto são projetos acessíveis que valorizam o imóvel e o profissional. Um edifício bem pensado, nesse sentido, atende mais pessoas, tem mais mercado e melhora a imagem da construtora ou da empresa envolvida. Além disso, a acessibilidade tem se tornado critério em editais, concursos e financiamentos. Isso já está no radar de quem investe. Mas o mais importante, quando projetamos com acessibilidade, assumimos um papel de liderança ética. Nós, engenheiros, temos o conhecimento técnico para propor soluções, quebrar paradigmas e mostrar que o certo é possível, mesmo diante das dificuldades. A gente pode ser aquela voz da equipe que diz: vamos fazer certo desde o início. Isso é ser engenheiro, mas também é ser agente de mudanças sociais. Para encerrar, gostaria de fazer um convite à reflexão. A engenharia civil, mais do que cálculos e concreto, tem um papel silencioso, mas muito poderoso, na formação da sociedade. Se um projeto é mal feito, pode impedir alguém de estudar, de trabalhar, de acessar um atendimento básico. Um simples desnível na entrada de um prédio pode ser uma barreira insuperável. Uma falta de sinalização pode desorientar uma pessoa com deficiência visual. Então, a pergunta que fica é: qual é o nosso papel nisso tudo? Eu acredito que é construir com consciência. Não basta seguir a norma, entregar no prazo e caber no orçamento.
O bom engenheiro entrega tudo isso, mas também entrega respeito, empatia e inclusão. A acessibilidade não é um extra, é a parte do projeto. E no fim das contas, nosso legado não é só a obra pronta, é o impacto que ela deixa na vida das pessoas. O engenheiro é o que atende isso, não projeta só estruturas, ele projeta possibilidades. Muito obrigado e fiquem com as referências.